Então, pessoal, e cada dia mais as pessoas estão se envolvendo, né, nessa era digital. Só que essa era digital traz muitas doenças, né, como insônia, depressão, ansiedade, dependência e principalmente, pessoal, a meninada que agora está de férias, né, e usa muito aí esses aparelhos eletrônicos. E quem vai explicar melhor para a gente quais são os limites, os horários, né, o porquê que tudo isso está acontecendo, como se livrar, né, de uma forma fácil, é a Patrícia Moraes. Ela que é psicóloga e está se especializando em terapia de casal e família. Patrícia, mais uma vez, né, na TV Jataí, seja muito bem-vinda, né? E vamos explicar melhor para os pais que estão em casa nos assistindo, né? Tá com essa meninada de férias das escolas, né? O que fazer? Qual que é o limite certo, né, para esse uso de tecnologia? Sim, eu que agradeço o convite. Realmente é um tema muito importante de ser discutido, justamente porque nós estamos aprendendo a lidar com as tecnologias, que podem ser boas, né, sabendo usar, ou ruins, se não tiver um limite adequado para isso. Então, a gente precisa pensar nesse limite, né? Nós que pensamos na qualidade de vida do sujeito, e estudamos, né, essas emoções dos sujeitos, pensamos que as crianças precisam de limite para tudo. E para a tecnologia, para o uso do celular, dos tablets, não seria diferente. Então, nós recomendamos que para a criança de menos de 2 anos não seja feito uso nenhum de tecnologia digital. Isso, né? É complicado, né, Patrícia? Só te cortando um pouquinho, porque as crianças parece que já nascem, né? A hora que vê uma luz do telefone já quer pegar, então assim, é muito complicado, porque às vezes está chorando, a mãe toma. Você quer estar, né? Então, é exatamente esse problema. Toda vez que eu estou orientando os pais, eu faço uma perguntinha para eles. Quando vocês estão fazendo alguma coisa, né, falando alguma coisa para os filhos de vocês, dando alguma coisa para os filhos de vocês, qual que é o objetivo? Sempre o objetivo tem que ser educar. Nunca resolver um problema nosso, né? De não tenho tempo, de eu não consigo resolver esse problema do meu filho. E aí eu resolvo o meu problema dando celular. Então, a gente tem que pensar, antes de dar o celular, se isso seria educativo e saudável para a criança. Então, essa é uma das coisas que eu posso passar como orientação. Se o filho está usando demais, a gente vai voltar no pai. Será que o pai, a mãe, não está usando também demais? Então, a gente tem que começar por aí. E aí, a criança com menos de 2 anos realmente não pode ter esse uso, porque é um uso inadequado e não é saudável para a criança, né? Superestimula a criança começa a criar um mundo só dela, tem dificuldade de interagir, tem dificuldade de lidar com as emoções, porque ela está num momento crucial, que é a fase, né, inicial da primeira infância. Para um desenvolvimento saudável, não é recomendado o uso do celular. Tá certo. Você falou aí para olhar os pais, né? Se os pais estão usando muito. Eu estive num determinado lugar onde os jovens da mesa, sentados, né, esperando o lanche chegar, estavam todos eles no telefone e eles conversavam com eles mesmo da mesa pela mensagem, né, da rede social. Eles não olhavam no olho para conversar. E eu fiquei analisando, né, porque a gente que é jornalista fica curioso, né, para saber. Eu falei, gente, essa moçada hoje em dia, nem ao lado assim, eles estão conversando, tá tudo né, na rede social. Então, esse é um dos maiores problemas da tecnologia digital, porque ela pode ter muito benefício para aproximar as pessoas que estão longe, mas afasta as pessoas que estão distantes. Na pergunta anterior, você disse que as crianças já nascem com usando o celular e parece que elas já sabem usar. Na verdade, nós temos agora 2 termos, né? A partir dos nossos estudos, a gente vai determinando alguns termos, e nós temos 2 termos, que é nativo digital e imigrante digital. Todas as crianças que estão nascendo nessa era da tecnologia digital, dos smartphones, elas já nascem com o celular. Então, isso já faz parte do mundo dela. Por isso que elas já sabem manusear, porque isso é um objeto natural para ela, que não era para nós. Certo? E aí, o que acontece? Ela cresce de forma de interagindo com isso o tempo todo, e aí ela não tem esse uso limitado. Por isso que quando chega lá nos 10, 13 anos, ela não sabe usar. E aí também não sabe interagir, só sabe interagir se tiver com o uso do celular, mediando essa relação. E isso, então, é um dos problemas.
Tá certo. Você falou aí, pessoal que nasceu nessa década, né, de 80, 90, não teve isso, né? A gente, como você diz, brincava na rua, né? E o que dizer para essas mães, né? Crianças aí, menos de 6 anos, ganhando tablet, né? Já vi crianças que, além de tablet, também tem o celular, ou seja, que nem, às vezes, o adulto tem tudo isso e a criança já tem. É difícil falar para as mães, por um lado, eu entendo as mães, entendo os pais, quando pensam em dar, né? Pensam que isso faz parte do mundo da criança e que ela precisa. Na verdade, ela não precisa. Inclusive, a Associação Americana de Pediatria recomenda que não se dê nenhum tablet, nenhum smartphone para uma criança de menos de 13 anos. Né? Não dá. Se for usar, né, a gente não pode negar também o mundo que a gente está vivendo. Se for usar, que seja de uma outra pessoa, dos pais, para a criança saber esse limite exatamente, né, entre outros problemas. Então, a criança precisa saber que tem um limite, quem vai dar esse limite é o pai. E aí, para orientar esse pai, a gente precisa entender também quem é esse pai e pensar as dificuldades que esses pais têm. Mas aí eu sempre falo para os pais, que problema você quer resolver? Um problema imediato ou um problema a longo prazo? Porque esse é o grande problema. Porque a gente pensa, né? Vou dar o celular agora, eu estou resolvendo um problema. Tá sim, mas você está arrumando um problemão a longo prazo, porque essa criança vai ficar viciada, ela vai ter dificuldade para interagir com outras pessoas, como você bem disse, com outras coisas. A criança, quanto menor, vai ter dificuldade no desenvolvimento cognitivo, motor. Eu estou recebendo muitas crianças com atraso na fala. Eu trabalho em parceria com fonoaudiólogas aqui em Jataí e nós estamos recebendo muitas crianças com atraso na fala. Por quê? Porque quando você está usando o tablet, você fica totalmente passivo. E por mais que seja algum desenho educativo, algum jogo educativo, a criança continua passiva. A criança não repete a fala daquele desenho que ela está assistindo. Certo. Olha, pessoal, segundo a indicação da Patrícia, né, menores de 2 anos de idade, então, sem o uso da tecnologia. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia, e a partir de 6 anos, né, somente 2 horas por dia. Eu creio que quase ninguém está cumprindo a risca, ainda mais agora nas férias, né, Patrícia? Exatamente. Eu acho que para ajudar isso, a gente sempre vai pensar aquilo que eu falei anteriormente. Eu estou querendo resolver um problema imediato ou estou querendo educar a longo prazo? Porque se eu dou o tablet para uma criança de 1 ano para ela parar de chorar, eu não estou ensinando ela a lidar com as frustrações, com as emoções. Isso é um grande problema. Se eu dou um tablet para a criança quando ela está chorando, eu ensino para ela a birra. Daí as mães me perguntam, mas como que faz para a criança parar de chorar? E se a gente sempre ceder, sempre a gente der alguma coisa que a criança está solicitando através do choro, ela vai entender que é assim que ela consegue as coisas. E aí vai ser um adulto frustrado, porque lá na frente as pessoas não vão fazer isso com ela. Essa birra pode ser uma outra matéria, né? Porque eu creio que muitas mães querem entender, né, e saber como que faz com a famosa birra, né? Eu creio que você deve receber muitas mães aqui desesperadas com esse tema, né? Sim, birra sempre é um tema polêmico, né? Justamente porque depois, quando eu vou dar as orientações, se torna um tema polêmico, justamente porque é difícil. A birra se torna mais difícil ainda quando está em público, né? Porque no público é mais difícil lidar com a birra. A gente precisa entender que a birra é uma forma da criança tentar expressar a emoção dela, porque ela ainda não sabe se expressar. Sempre que ela expressa chorando e a gente atende o que ela quer, a gente está ensinando para ela que é assim que ela tem que resolver os problemas. Então, tem várias orientações, como você disse, daria muito pano para manga para a gente falar sobre birra, mas de início a gente pensar, se a criança chora e a gente cede, principalmente com o tablet, por exemplo, ela vai entender que eu choro, eu ganho o tablet. E ela associa isso e sempre vai fazer dessa forma. E a gente não vai conseguir sanar essa birra. Mesmo que uma hora eu tente, né, de alguma forma, sempre se eu voltar a dar o celular, ela vai voltar a se comportar da mesma forma. Certo, tá aí, né, pessoal, esses vícios da internet, né, essas doenças novas que são chamadas doenças da tecnologia, né, crianças com dificuldade de aprendizado. Para finalizar, Patrícia, como que você fala para um filho adolescente, como que você restringe o uso dessa tecnologia? Porque a gente falou das crianças pequenas, né, das de 6, 7, 8 anos, e os adolescentes, que é a fase mais, eu falo que é um pouco complicada. Sempre todas as fases são complicadas, né? Mas a adolescência é aquele negócio que o adolescente fala, não sou isso nem aquilo, né? Sou dono do mundo, né? Exatamente, e quero ser dono do mundo. Por que as crianças, tanto as crianças como os adolescentes, ficam tanto no tablet ou tanto em qualquer tecnologia digital?
porque é favorável, porque é gostoso, porque é legal, é divertido. Se a gente não colocar para a criança, não mostrar para a criança, e eu estou dizendo criança ainda, porque ela vai aprender isso e levar isso para ela na vida, na fase da adolescência, se a gente não apresentar outros meios, ela vai crescer aprendendo que o único meio de interagir, de brincar, se divertir, é da tecnologia digital. Então, a gente precisa, desde sempre, né, desde antes, lá antes dos 2 anos, apresentar para as crianças formas de estar no mundo, que propiciem saúde, que interajam com as pessoas, que a família esteja mais junta, né? Porque não adianta a mãe falar para o filho, vai jogar um futebol, e a mãe continuar no celular, ou o pai continuar no celular. Então, a gente tem que estimular a criança não ao uso das tecnologias, porque elas vão descobrir, com certeza, mas no tempo delas, a gente tem que estimular desde sempre que as crianças tenham contato com outros tipos de situações que contribuam para um desenvolvimento saudável. E aí, lá na adolescência, ela vai saber que ela pode ler um livro, que ela pode ir no cinema, que ela pode brincar, pode conversar pessoalmente com um colega. Então, isso é um aprendizado, isso é uma forma de interagir desde lá atrás para ela aprender. E se chegar na adolescência, né, já estiver usando esse celular de forma indiscriminada, a gente começar a partir daí mostrar, olha, existe uma família aqui, vamos conversar, né, desligar todos os celulares na hora das refeições, em momentos sagrados, para as famílias realmente estarem próximas, que é o que está faltando. A educação começa com os pais, né? Então, primeiramente eles, para depois passar o exemplo, né, Patrícia? Exatamente. E os pais também pensarem quantas outras coisas que a gente tem para a gente interagir, para a gente viver de uma forma mais saudável, que não seja só o uso do celular. Porque agora foi um boom, né? A gente está descobrindo, é muito bom. E realmente é muito bom, favorece muita coisa, favorece o processo de ensino, aprendizagem, com certeza. Favorece as pessoas que estão distantes, mas a gente precisa saber usar. E se nós, pais, não conseguimos mediar isso em nós, né, limitar isso em nós, a gente está ensinando para os filhos que é assim que se deve usar. Porque se eu falo uma coisa e faço outra, a criança não aprende, a criança sempre aprende pelo exemplo.